Shalom, shalom, queridos. Aleluia. O Senhor é bom, amém? E a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia. Deus é maravilhoso e tem nos visitado, querido, de maneira sobrenatural nesse lugar. Essa manhã nós fomos tremendamente impactados por uma palavra poderosa que o Senhor trouxe essa manhã. E foi algo sobrenatural. Deus realmente nos trouxe uma revelação do céu. Aleluia. E eu fui muito abençoado pela palavra de hoje. E eu creio que Deus abençoou muitas vidas também essa manhã. E creio que Deus vai abençoar muita gente também essa noite. Amém? Obrigado, Breno. Em nome de Jesus, o Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui para nos abençoar e nos encher com a sua graça. Aleluia. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria fazer um momento de oração. Eu recebi aqui um pedido de oração pela live, né? A Vilma está pedindo aqui oração, queridos. Eu queria que você me ajudasse nessa oração, amém? Você pode me ajudar? Então estende suas mãos para cá. Em nome de Jesus, a irmã Vilma, ela está pedindo que Deus venha curar a visão dela. Aleluia, porque ela quer fazer crochê para vender e não consegue fazer os pontos. Mas hoje o Senhor estará curando a visão dela, amém? Ela não só vai conseguir fazer os pontos do crochê, mas vai conseguir fazer muito mais em nome de Jesus. Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor, e nós cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas. Por isso, em nome de Jesus, te peço que venha visitar a Vilma, Senhor amado, esta noite. Ó Deus, ela está dizendo aqui, Senhor amado, que a sua visão está impedindo-a, Senhor amado, de viver aquilo que Tu tem de melhor para ela. Então, em nome de Jesus, eu te peço, cure a visão da Vilma, Senhor. Traz, ó Deus amado, a visão sobre ela, que os seus olhos, ó Deus, comecem a enxergar com clareza, Senhor, e que ela consiga fazer, Senhor amado, os pontos, ó Deus, de maneira, Senhor amado, sobrenatural, Senhor, que ela não consiga só fazer o crochê, mas que ela consiga fazer outros, Senhor amado, pontos maravilhosos, e consiga vender, Senhor amado, e sustentar a sua casa, e conseguir uma vida melhor. Em nome de Jesus, te peço que abençoe, que dê criatividade, que venha, Senhor amado, trazer uma visão perfeita, Senhor, a Vilma, Senhor amado, esta noite, em nome de Jesus. Amém? Você crê no milagre, diz amém. Glória a Deus, eu também creio. E creio que o Senhor Jesus já visitou a Vilma e que ela recebeu o toque do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 22. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 21. Mateus 22, 21. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: responderam-lhe de César. Então ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Tome seu lugar e aplauda o Senhor por essa palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Contextualizando aqui o texto que nós acabamos de ler, Jesus estava ensinando os discípulos sobre os tributos. Coloca ali para mim, por favor. Os discípulos perguntaram se Jesus deveria realmente pagar tributo ou não. Então Jesus pegou uma moeda e perguntou: de quem é o rosto que está aí nesta moeda? Os discípulos responderam: de César. Então ele disse: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos é que nós não estamos alienados do mundo. Assim como nós estamos no mundo, nós também temos que cumprir as nossas responsabilidades cívicas com o mundo. E uma delas é o voto, uma delas é a eleição. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque daqui a uma semana nós estaremos escolhendo prefeitos e vereadores em nossas cidades. Aqui em Belford Roxo nós vamos escolher o prefeito, nós vamos escolher os vereadores.
Eu moro lá em Caxias, então lá eu vou escolher também o prefeito, vou escolher vereadores para aquela cidade. E nós temos que estar conectados com a visão daquilo que Deus espera para a nossa cidade. E nós não podemos ficar alheios, nós não podemos ficar alienados daquilo que vem acontecendo no nosso bairro e nem tampouco naquilo que vem acontecendo na nossa cidade. Por quê, pastor? Porque Jesus não quer que você fique desta forma. Há muitos que ficam me perguntando, pastor, o cristão tem que se envolver com política? Pode a igreja se envolver com política? Eu digo, a igreja tem que se envolver com política. A igreja e os irmãos não podem se envolver com politicagem. E o que é, pastor? Qual a diferença da política com a politicagem? A politicagem é aquela famosa troca, o toma lá da cá. Eu te dou um dinheiro e você me faz favor. Isso é politicagem. Mas a política não. A política é a elaboração de leis. A política é a escolha de orçamentos. Para quê? Para pavimentar ruas, para poder trazer água, para poder trazer energia elétrica, para poder ajudar as famílias que estão à nossa volta. Se tivéssemos aqui alguém com potencial para se candidatar a vereador, pastor, só apoiaria? Com certeza, faria até passeata com ele na rua. Que isso, pastor? Por quê? Porque é membro da minha igreja, eu sei quem é. Eu conheço. Eu sei quem é. Você está entendendo, amém? Então nós não podemos ficar alheios. E principalmente, queridos, nós temos que tomar muito cuidado hoje com a famosa mídia. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falam. Por quê? Porque hoje em dia existem muitas notícias compradas. Muitas notícias que deveriam ser contadas de um jeito e são contadas de outro completamente diferente. Eu não quero defender aqui, né, se é esquerda ou se é direita, mas eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, né, eu participei de um projeto nacional, um projeto muito grande, e eu fui convidado para estar em Brasília numa cerimônia, lá no Palácio Planalto. Eu já disse aqui na igreja e eu digo de novo, se você tiver a oportunidade de ir a Brasília, visite o Palácio Planalto. Visita lá a Praça dos Três Poderes, visite. Por quê, pastor? Porque você se sente filho dessa nação. É algo que não dá para explicar. E eu fui lá. Eu participei de um seminário na parte da manhã, onde tivemos um pronunciamento do presidente da República na época, o presidente Lula. E queridos, ele fez um pronunciamento que eu senti orgulho de ser brasileiro quando terminou aquele pronunciamento. Eu falei, meu Deus, eu não tenho vontade de ser americano, não tenho vontade de ser, né, europeu, não. Tenho orgulho de ser brasileiro. Depois que eu ouvi aquilo ali, eu fiquei impressionado, eu fiquei maravilhado com aquele discurso. Independentemente se né, depois ele foi pego, não estou levando em consideração a história dele, eu estou levando em consideração a minha experiência. E foi uma experiência que eu fiquei assim maravilhado. E isso aconteceu de manhã cedo. Eu peguei um voo por volta das 3 horas da tarde, 5 e pouco eu estava chegando em casa. E aí cheguei em casa, comentei com a minha esposa, falei, amor, eu assisti um pronunciamento que eu me senti mais brasileiro do que nunca. Foi algo sobrenatural. E aí nós começamos a assistir o jornal. Queridos, o jornal disse tudo o que ele havia dito. Eu até brinquei com a pastora, eu falei, amor, não foi isso que ele disse não. Não, eu estava lá, eu vi, eu ouvi, não foi isso não. Não foi, a gente ficou, não amor, mas o jornal está falando. Eu falei, mas ele está falando errado, não foi isso não, eu estava lá. Eu vi. E daquele dia em diante, isso foi lá por volta de 2008, 2009, eu não lembro bem qual foi o ano exato, mas queridos, daquele dia para cá, eu passei a olhar, né, o jornalismo, as grandes mídias, não com um olhar cego, de que tudo que eles falam é verdade, mas sim com um olhar crítico.
se eles falam que é verdade, eu quero saber se realmente é verdade. E hoje, com as redes sociais, a gente consegue comparar. A gente consegue realmente ver aquilo que é e aquilo que não é. Então, não acredite nisso. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Ore. Pergunta para Deus quem é o candidato que merece o seu voto. Ah, pastor, mas eu não quero votar. Então espera aí. Deixa eu te falar por que você tem que votar. Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 26. Eu quero te dar 3 motivos pelos quais nós temos que cumprir os nossos deveres cívicos. Amém? Vou te dar 3 motivos. Por que a Bíblia, ela nos ensina e o que nós temos que fazer a partir daqui. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 26, diz o seguinte, a palavra do Senhor: todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Entenda, queridos, que o texto é claro quando Esdras diz: aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do teu rei. Amém? Você está entendendo? Amém? A lei do teu Deus e a lei do teu rei. Pastor, mas a gente não tem rei. Sim, porque nós vivemos numa... Como é que eu posso dizer? Hoje o Brasil é democrático. Nós elegemos os nossos governantes. Na época de Esdras, não havia democracia, havia monarquia. Então eram reis que eram postos para que pudessem reinar e governar sobre o povo. Hoje não. Hoje nós podemos escolher aquelas pessoas do qual nós queremos ver na prefeitura, nós queremos ver no governo, nós queremos ver no nosso país. Hoje nós podemos fazer isso. Hoje nós podemos escolher. Mas as leis que forem instituídas por eles devem ser cumpridas. Nós temos que cumprir sob penalidade. Entenda, queridos, que nós cumprimos sob penalidade. Ah, pastor, mas eu sou cristão e eu não tenho que ficar pagando imposto. Querido, uma vez eu estava lá no meu trabalho e um rapaz chegou para poder fazer uma declaração de imposto de renda. E ele fez a seguinte pergunta: quanto é que eu devo declarar? Qual o teto? E nós respondemos: é tanto. Ele falou: então declare isso aí. Aí tudo bem, né? Nós fizemos a declaração não é obrigatória para nós, mas ele disse que queria botar aquele valor, colocamos um termo para ele assinar, ele assinou o termo e depois ele saiu. 2 meses depois ele voltou lá reclamando. E a gente perguntou: mas por que você está reclamando? Ele disse: não, porque chegou uma carta lá em casa, da Receita Federal, dizendo que eu estou devendo um imposto desse tamanho, e já chegou um parcelamento lá que eu tenho que pagar R$500 por mês nesse parcelamento. E aí eu perguntei: quanto foi que você faturou na sua empresa? Foi o valor que você declarou? Ele: claro que não. Eu falei: então tem alguma coisa errada aí? Se há alguma coisa errada, não está no governo, está em você. Por quê? Porque se nós cometemos um erro e infringimos a lei, nós sofremos a penalidade da lei. E interessante que você entenda que a penalidade da lei não é só para quem é crente e quem não é é só para quem é branco ou quem é negro, é para todos. Não é para quem é pobre ou quem é rico, é para todos. Todos nós sofremos penalidades da lei e nós temos que observar toda a lei de Deus e toda a lei do governo. Nós temos que observar. E quando a Bíblia fala de observar, ela fala de proceder, ela fala de realizar essas leis do qual nós conhecemos. Então, queridos, querida, em nome de Jesus, comece a observar as leis com relação, você precisa cumprir. Por quê? Porque se você não cumprir, Deus não vai poder te livrar. Você está entendendo? Diz amém.
Essa é uma das obrigações. Pastor, e qual é o segundo motivo? Qual é a segunda obrigação que nós temos? A segunda obrigação que nós temos é de não permitir que venha de nós o escândalo. Ah, é? Abra sua Bíblia aí, livro de Mateus, capítulo 17, versículo 26. Eu faço questão que você abra a Bíblia hoje, porque eu quero que você entenda que na Bíblia Deus nos ensina que devemos cumprir a nossa civilidade. Deus não quer que sejamos rebeldes, amém? Ah, pastor, mas eu não sou rebelde contra a igreja, eu estou em todo culto, eu obedeço, eu faço. Queridos, a rebeldia não está relacionada somente à igreja, a rebeldia está relacionada à sua obediência com seus pais, a sua rebeldia está relacionada ao seu emprego, a rebeldia está relacionada também às suas atividades comerciais. Não está relacionado somente à igreja. Há muitas pessoas que às vezes são fiéis na igreja, são uma bênção na igreja, mas são tremendamente rebeldes no trabalho, são tremendamente rebeldes em casa, são tremendamente rebeldes em todos os lugares. Deus não aceita rebeldia, amém? Deus não combina com rebeldia, porque a rebeldia traz escândalo para Deus, e se traz escândalo para Deus, Jesus deixou bem claro: ai daquele por quem vem o escândalo, ai daquele. Amém? Você encontrou aí Mateus 7, 26? Olha o que a Bíblia diz. Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus disse: logo estão isentos, filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pedro e os discípulos estavam questionando Jesus com relação a pagar os impostos para os romanos. Por quê, pastor? Porque os romanos eram estrangeiros em Israel. Você está entendendo, amém? Aí, queridos, naquele momento Jesus então questionou, falou para eles: vem cá, nós somos filhos da terra deles? Pedro falou: não. Nós somos filhos ou estrangeiros? Pedro falou: estrangeiros. Então, se não somos filhos, nós não devemos pagar imposto. Mas, para que não venha escândalo, escuta o que eu vou te dizer, para que não venha escândalo, então nós vamos pagar imposto. Vai lá, pesca o peixe já trouxe a moeda para nós. Você vai lá, pesca o peixe, não é qualquer moeda não, é um starter, tá? É uma moeda grande, não é uma moeda de 10 centavos, é uma moeda, né? Pega lá que o peixe vai trazer a moeda. Você pega a moeda e paga lá o imposto. Para mim e para você, Pedro. Pedro então pagou o imposto. Mas por quê? Para que não houvesse escândalo. Para que não houvesse escândalo. Para que ninguém ficasse escandalizado e pudesse apontar o dedo. Olha lá, Jesus anda pela cidade e não paga imposto. Olha lá, olha o crente. O crente vai lá, prega, fala de Jesus, mas ele não paga imposto. O crente vai lá, prega, fala de Jesus, mas ele não faz as coisas certas. Nós não podemos dar legalidades ao inimigo. Nós temos que andar corretos. Ah, pastor, mas eu não consigo andar correto. Então, em nome de Jesus, faça um voto com Deus hoje e comece a ajustar a sua vida. Amém? Comece a ajustar a sua vida. Para quê? Para que na sua vida não venha escândalo. Para que na sua vida não venha um escândalo por parte da glória de Deus. Para que as pessoas não olhem através de você e digam: que evangelho é esse que eles servem? Que é isso? Amém? Nós temos que cumprir as nossas obrigações. Para quê? Para que o nome do Senhor não seja envergonhado através de escândalos. Votar é uma obrigação? Fala para o seu irmão: infelizmente. Querido, se o voto não fosse obrigatório, eu já tinha deixado de votar há uns 10 anos. Eu não votei, e não votaria esse ano também. Não votaria esse ano também, porque está difícil, não está? Não é verdade? Está difícil achar um candidato. Mas, queridos, votar é obrigatório? Se é obrigatório, nós temos que votar. Por que, pastor, que nós temos que votar? Porque, como cristãos, temos que ser cumpridores da lei. Você está entendendo, amém? Temos que ser cumpridores da lei.
temos que mostrar para o mundo que nós somos fiéis, que nós fazemos a nossa parte. Pastor, mas então eu vou votar em branco. É uma escolha sua. Mas você precisa ir lá. Você precisa, quem já cadastrou o dedinho, precisa lá botar o dedinho. Quem não cadastrou o dedinho tem que mostrar a identidade lá e assinar. Mas tem que botar. Amém? Por quê? Porque é lei. Deus não precisa ser envergonhado por causa de nós. Aí, querido, sabe o que acontece? Você não vota. Aí Deus vai te abençoar com uma viagem internacional. Aí o que vai acontecer? Quando você chegar lá para tirar seu passaporte, o policial federal vai chegar para você e vai dizer: me dá o canhoto da última votação. Aí o que você vai dizer para ele? Não votei. Aí, né? Então volta lá no tribunal eleitoral para você pegar para você pagar a multa lá e pegar dizendo lá que você cumpriu com a sua obrigação. Aí você vai ter que voltar lá, querido, enfrentar uma fila que não é pequena, é enorme, né? Depois de enfrentar a fila para poder resolver o seu problema, eles vão te dar um papelzinho para você pagar uma multa de R$3,80 e poucos centavos. Aí você imagina, mas é tão baratinho, né? O problema não é pagar o imposto. O problema é enfrentar a fila para pagar, porque só pode pagar no banco que eles dizem que tem que pagar. Aí você fala: não, eu quero fazer uma transferência, quero pagar por aqui. Não. Vai lá na fila lá. Olha o transtorno. Aí você tem que enfrentar. Aí aquele passaporte deveria sair num dia, vai demorar mais tempo. Por quê? Porque você não cumpriu as suas obrigações eleitorais. Você está entendendo? Amém, queridos? Ah, pastor, mas eu nunca vou viajar. Nunca diga nunca, porque eu profetizo sobre a sua vida que você vai conhecer o mundo pregando a palavra do Senhor. Amém? Deus vai te levar às nações. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou, e lugares bonitos, não é só lugar feio não. Amém, queridos? Amém? Deus vai te levar para alguns lugares feios também, mas vai te levar para lugares bonitos também. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Aleluia. Eu creio que esse lugar nós teremos muitos profetas, muitos pregadores, muitas pessoas cheias de unção. Deus já está levantando aqui. Aleluia. Você que assiste os nossos cultos, você vai começar a perceber, né, que 2 obreiros estão despontando aqui de maneira sobrenatural, né? Por quê? Porque começaram a deixar Deus usar. E quando você começar a deixar Deus te usar, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Aleluia. Terceiro motivo que eu quero te ensinar, querido, é que devemos ser sujeitos a todas as autoridades constituídas. Abra sua Bíblia aí. Romanos 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz o seguinte: olha, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha só o que Paulo está dizendo para os romanos. Está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês estão em Roma, não estão? Ah, estamos. O imperador é sangrento, não é? É, mas foi Deus que botou ele lá. Hã? Mas apóstolo, o imperador fez o Coliseu. O imperador está matando crente adoidado naquele Coliseu. Não importa, foi Deus que botou ele lá. E aí? Você obedece ou não obedece? Aí Paulo disse o quê? Sejais sujeitos às leis, sejais sujeitos à autoridade, porque essa autoridade foi constituída por Deus. A autoridade que nós temos sobre nós foi constituída pelo Senhor e aconteceu pela vontade dele. Ah, pastor, mas eu não queria que estivesse aquele governador, eu não queria que estivesse esse prefeito. Então exerça o poder que está nas suas mãos. E qual é o poder que está nas suas mãos? O voto. Exerça o poder de convencer os outros.
Como, pastor? Ore e pergunte a Deus qual é o seu candidato e ajude os outros indecisos a se decidirem também. Para quê? Para que tenha um bom governante governando sobre nós. Pastor, mas eu sou só uma andorinha. Uma andorinha só não faz verão. Queridos, o que nós vemos lá nos Estados Unidos agora na última eleição foi algo que mudou a característica das eleições norte-americanas. Por quê? Porque alguns jovens entenderam que deveriam fazer campanhas para que as pessoas votassem. E, a princípio, eles não estavam defendendo A ou B, eles só queriam que as pessoas votassem. Então eles fizeram campanha na internet, fizeram visitas de casa em casa, eles levantaram bandeiras, eles gravaram fotos, gravaram vídeos e começaram a dizer para as pessoas: saia de casa e vote. Saia de casa e vote. E, queridos, tiveram esse ano o maior número de votantes da história, porque as pessoas saíram de casa. E o que aconteceu? Como é que aconteceu isso, pastor? Foi um grupo de jovens que de repente entendeu que eles poderiam ajudar de alguma forma a mudar a realidade deles. E eles começaram então a incentivar as pessoas a votarem. Então eu quero que você entenda uma coisa: você pode ser uma pessoa só, você pode ser apenas uma andorinha, mas se Deus começar a te usar, você pode mudar a realidade do nosso estado, você pode mudar a realidade do nosso país. Como, pastor? Deixando Deus te usar. Quando você ora e Deus então fala com você: não, é o fulano de tal que você vai votar, e você começar a agir como um instrumento de Deus para que aquilo aconteça, querido, Deus começa a mudar a realidade da nossa história. É o que nós estamos vendo hoje. Muitos pastores foram criticados quando apoiaram o presidente da República na sua decisão de concorrer. Mas, pastor, você falou agora, mas, queridos, eu não sou contra. Por quê? Porque se Deus revelou para eles que aquele era o melhor candidato, então eles foram e acreditaram. E eles foram, independentemente se nós acreditamos nele ou não, independente se você é da esquerda ou se é da direita, cada um tem o direito da sua escolha. Mas se Deus te mostrou que é a esquerda que você deve apoiar, então apoie a esquerda. Se Deus te mostrou que é a direita que você deve apoiar, apoie a direita. O que você não pode é ficar em cima do muro, esperando que as coisas mudem sem que você não faça nada. Eu queria muito que no meu bairro as coisas acontecessem. Você já pensou em eleger um vereador do seu bairro? Alguém que conheça a sua realidade? Alguém que saiba o que você tem necessidade no seu bairro? Não, pastor, é que eu passei na rua, eu estava lá na rodoviária, aí eu vi um panfletinho e resolvi votar naquele vereador. Né? Aí você vai olhar: de onde é esse vereador? Lá de Nova Aurora. Meu Deus, Nova Aurora lá do outro lado, querido, né? Leva tempo para chegar lá em Nova Aurora, não leva? Não é? Quem já foi lá sabe. Aí você vai e vota no vereador de Nova Aurora e espera que aconteça mudança no seu bairro. Quando é que vai acontecer? Não vai. Não vai. Eu estava comentando com a minha esposa, né? Eu tenho um amigo de infância que é vereador lá no meu bairro. Eu votei nele, vou votar nele de novo, porque eu conheço ele. E aí eu estava falando com ela. De repente surgiram um monte de candidatos no mesmo bairro. Eu falei: misericórdia, tudo isso para dividir voto. Sabe o que acontece? Divide tanto voto que não se elege nenhum candidato no bairro. O bairro fica sem representante e por causa disso fica sem nenhuma ação do governo. O governo não conhece o bairro. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos o dever cívico de promover essa mudança. Pastor, mas isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada. Está na Bíblia, nós acabamos de ler. Esteja sujeito às autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Pastor, mas eu posso mudar isso? Claro que pode, mas você tem que votar para que isso aconteça. E é importante que você entenda que existem os administradores e os legisladores. Tem diferença nisso? Tem. Quem são os administradores? O executivo. É o prefeito e os secretários que ele escolhe. Esses são os administradores. É quem administra os recursos. E quem são os legisladores? Vereadores. Eles é quem fazem as leis municipais.
E quando se fala de leis, existem leis municipais, estaduais e federais. Quem faz as leis estaduais são os deputados estaduais. Quem faz as leis federais são os deputados federais. Não sei se vocês sabem, mas há pouco tempo agora existia uma lei tramitando lá no governo federal, onde se proibia que pastores falassem sobre o homossexualismo no altar. Vocês lembram disso? Pastor, e se não tivesse a bancada evangélica lá para poder barrar essa lei? Eu seria preso. Por quê? Porque o homossexualismo é pecado. Os homossexuais, infelizmente, vão para o inferno. Ah, pastor, você tem prazer nisso? Não, não tenho prazer nenhum nisso. E acredito que Deus também não tem prazer nisso. Só que cada um tem que fazer a sua escolha. O homossexual ele é amado por Deus, Deus ama ele. Ama mesmo. E pelo poder do nome de Jesus, pelo Jesus eu também o amo. Mas se ele não tomar uma decisão e não mudar de vida, infelizmente ele também não vai para o céu. Assim como aquele que usa drogas, assim como aquele que toma bebida forte, assim como aquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz contravenção, esses também não entrarão no céu, por melhor pessoa que ele seja. E aí, queridos, nós temos hoje pessoas que votam em leis para que a contravenção seja boa, para que a venda de drogas seja legalizada, para que os pastores não falem mais sobre pecado no altar. Então nós temos que ter cristãos lá? Sim, nós temos que ter cristãos lá. Nós temos que votar em homens de Deus? Temos que votar em... Ah, pastor, mas eu não vou votar no fulano de tal não, porque ele se corrompe. Querido, não importa. O que importa é que lá nós vamos ter pessoas que vão nos defender, que vão nos apoiar e vão impedir que algumas leis venham para atrapalhar a sua família, para impedir que você tenha uma família ajustada. Como é que você explica para uma criança os homossexuais, né, se beijando na rua? Imagina. Ah, pastor, mas querido, como é que você explica para uma criança se liberarem a lei das drogas, uma pessoa cheirando droga na porta da sua casa? Como? Como você explica um negócio desse? Ah, vão aprovar agora a venda de arma para todo mundo andando armado na rua. Como é que você explica para uma criança que ela não pode usar arma, não pode matar ninguém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos a responsabilidade com isso. Nós temos que nos sujeitar às autoridades, porque todas elas são constituídas por Deus, seja boa, seja ruim. Mas se nós tivermos a oportunidade de colocar uma pessoa boa lá, então use o poder que está nas suas mãos. Para encerrar a palavra, existe um texto lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13, que eu queria que você lesse junto comigo também. Amém? Esther, capítulo 4, versículo 13. Hoje a palavra é esclarecedora, amém? É uma palavra de posicionamento. Na semana que vem nós vamos exercer o nosso direito, então nós não podemos perder essa oportunidade. Esther, capítulo 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estardes na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que foste levantada a rainha. Deixa eu te posicionar. Esse discurso é o discurso da rainha com o tio dela, Mordecai.
Mordecai era um homem muito influente no governo de Artaxerxes. Só que quem casou com o rei foi Esther. E um belo dia, um homem que perseguiu os judeus criou uma lei, colocou lá na mesa do rei, e o rei então colocou o anelzão dele, e aquela lei passou a valer. Pastor, que lei era essa? A lei que todos os povos poderiam invadir o arraial dos judeus e matar todos os judeus, homens, mulheres e crianças. Haveria ali o maior genocídio da história. Mordecai então se posicionou e começou a jejuar na porta da entrada. Ele começou a jejuar na entrada da cidade, colocou panos de saco, e ali ele ficava em jejum com Deus, esperando de Deus algo que pudesse então trazer livramento sobre Israel e acabar com aquela lei. Esther, sobrinha de Mordecai, soube que ele estava na porta. Um dos seus eunucos disse para ela: rainha, o teu tio está lá na porta igual um mendigo. Ela: não, meu tio igual um mendigo na porta? Não, vai lá e fala com ele, leva roupa para ele, leva comida para ele e trata dele. Queridos, os eunucos vieram. Imagine que naquela época os eunucos com roupas, né, com comidas, né, parecia até um banquete. Foi levar lá para o tio da rainha. Ué, não era qualquer um, amém? Ele era o tio da rainha. E quando chegou lá, Mordecai falou para ela assim: olha, dá recado para a rainha, pode levar tudo de volta, não quero nada. Que isso? Mas que diremos para a rainha? Diz a ela que há uma lei que vai matar todos os judeus se ela não se posicionar. Os eunucos voltaram para a rainha. A rainha então mandou voltar os eunucos de novo para Mordecai, para que ele pudesse aceitar as ofertas que ela deu para ele. Aí ele foi e mandou esse recado para ela: olha, escuta aqui, ô rainha, você não está entendendo. Você está na casa do rei, tá? Nada, nenhum mal vai te acontecer, mas todos os judeus vão morrer. Todo mundo vai morrer, inclusive a sua família. Vai morrer geral, eu, seus parentes, todo mundo vai morrer. Só você vai escapar. Naquele momento, Mordecai fez um apelo para a rainha, dizendo para ela: olha, deixa de ser egoísta e não negligencie o poder que Deus colocou nas suas mãos. Você, rainha, quem sabe se não foi por isso que Deus te escolheu como rainha. Você pode mudar essa situação, você pode mudar esse quadro, você pode mudar essa história. Mas se você não quiser, Deus vai enviar livramento de outra forma. Mas você pode fazer alguma coisa. Naquele momento, Mordecai colocou a rainha na parede e disse para ela: você pode. E é o que Deus está falando para nós hoje. A gente quer mudança? Você quer mudança? Você pode. Você pode. Você consegue. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se escolher. Você precisa sair de casa. Você não pode simplesmente se calar nesse tempo, porque se você se calar, alguém escolherá por você. Alguém colocará lá uma pessoa que você não quer que esteja lá. Então entenda, Deus colocou nas suas mãos a oportunidade de fazer diferença. Não jogue isso fora. Amém? Então, que na semana que vem, no domingo, nós não teremos culto de manhã, amém, queridos? Nós não teremos o culto das 8 horas, nós cumpriremos o nosso dever cívico. Saia de casa, coloque o seu voto na urna, escolha o seu candidato e espere que Deus faça a parte dele, amém, queridos? Não faça como a rainha: estou muito bem aqui, deixe que os outros escolham. Não, eu sei que a gente não está correndo risco de genocídio, mas se nós não nos manifestarmos, vão existir pessoas lá que vão colocar leis contra nós. Então nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus e começar a mudar a realidade do nosso país.
Durante muito tempo a igreja negligenciou isso. Durante muito tempo eu conheci irmãos que não votavam. Durante muito tempo eu conheci irmãos que falavam mal de políticos. Deixa eu te falar, durante muito tempo a igreja perdeu a oportunidade de eleger prefeitos, de eleger governadores e até mesmo de presidentes justos que servem e temem a Deus. Durante muito tempo. Mas isso está mudando e cabe a nós viver essa diferença. Eu queria que todos nós agora pudéssemos orar pelo pavilhão. Pastor, o que é o pavilhão? Isso aqui, ó. A bandeira do nosso país. Para que Deus possa nos abençoar com eleições justas. Para que Deus possa nos abençoar expulsando esse coronavírus do país. Para que Deus possa nos abençoar dando prefeitos e vereadores que governem para o povo e não façam o povo gemer. Amém? Vamos orar juntos? Fique de pé, estenda as suas mãos para cá. Aleluia. Em nome de Jesus. Estende suas mãos, Pai. Colocamos diante do teu altar, Senhor amado, a bandeira do nosso país. Senhor, nós aprendemos, ó Pai, esta noite que é um dever cívico, Senhor amado, cuidar do nosso país. Que é um dever cívico, Senhor amado, aprender sobre as leis e cumpri-las, ó Pai, em nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Deus, que abençoe a nossa nação, Senhor. Que venha abençoar o nosso presidente. Que venha abençoar os nossos governadores. Que venha abençoar os nossos deputados. Que venha abençoar a eleição, Pai amado, da semana que vem, Senhor. Para que os prefeitos eleitos, ó Pai, para que os vereadores eleitos, ó Deus amado, em cada cidade, possam realmente representar o povo. E ao invés de fazer o povo gemer, Senhor amado, traga a alegria, Senhor, por causa dos seus feitos. Que administrem bem os recursos que estão nas suas mãos. E que possam escolher leis, ó Pai amado, que realmente protejam e abençoem o povo. E não prejudique, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça. Dá sabedoria ao nosso presidente para governar e alinhar esta nação, Senhor, para que ele tenha um discurso, Senhor amado, e que possa unir, Senhor amado, esse país e trazer a prosperidade do qual nós tanto esperamos. Deus, abençoa-nos diante desse coronavírus que tomou conta, Senhor amado, do mundo inteiro, mas que também tem assolado o nosso país com mortes e com pessoas internadas. Senhor, livra-nos deste mal, Senhor. Livra-nos, ó Deus amado, deste mal, para que, ó Deus amado, possamos voltar a ter uma economia vibrante, Senhor, para que as pessoas não precisem se tornar pedintes na rua, mas que elas tenham um emprego e possam levar o salário para casa, Senhor, para sustentar as suas famílias. Em nome de Jesus, muda a história do nosso país, Senhor. Muda, Senhor. Levanta, Senhor, essas eleições. Homens e mulheres, ó Pai amado, que sejam dispostos a mudar a nossa história. Que venham, Senhor amado, lutar contra a corrupção. Que venham lutar, Senhor amado, contra todo o mal, Senhor. E que venham, Senhor amado, ter um governo abençoado. Em nome de Jesus nós te pedimos. Eu te peço também, Senhor amado, pelos teus filhos, que vão sair, Senhor amado, para votar, que vão sair, Senhor amado, para, Deus amado, cumprir o seu dever cívico com esta nação, Senhor. Que eles, ó Deus amado, escolham, Senhor amado, debaixo da tua unção, que seja, ó Deus amado, o governante certo para a nossa cidade, e que eles possam exercer o seu direito, Senhor amado, ao voto, escolhendo da melhor maneira, em nome de Jesus. Te peço que nos abençoe, Senhor, dando-nos uma semana de vitória. Deus, guardados e protegidos na tua presença. Livra-nos, ó Deus, de assalto, de bala perdida. Livra-nos, ó Deus amado, de toda enfermidade, Senhor. Guarda-nos. Repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. E que, ó Deus amado, semana que vem possamos estar juntos aqui de novo, Senhor, na quarta-feira. E no domingo à noite, Senhor amado, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu tinha esquecido, queridos. Olha, dia 20. Quero lembrar mais uma vez, nós teremos aqui o mutirão da limpeza. Amém? Então não deixe de vir. Às 9 horas nós estaremos aqui na igreja. 8 horas, quer dizer, às 8 horas da manhã nós já estaremos aqui na igreja
prontos para fazer uma grande obra para Deus, amém? Você quer fazer uma grande obra para Deus? Então vem aqui dia 20, às 8 horas da manhã. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração que aguarda a vinda gloriosa do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Que todos digam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.